Boa noite. Boa noite. Boa noite a todas, a todos, a todes, a não todas, como o Antônio Quiné gosta de falar. É bom porque cada uma pode escolher, né? Se quer ser tratada como não toda. Tô esperando um pouquinho. Nessa terça-feira, 8 de março de 2022, muitas manifestações, né? Mundo afora, por todo o Brasil também. Eu mesma pude ir ali na manifestação da Avenida Paulista, dei uma escapadinha e consegui dar um pulinho lá, tava muito legal. E quem aí foi também pra rua hoje? Hoje é um dia importante, né? Dia de luta, dia de fazer política. Afinal de contas, como bem transmite o último filme do Almodóvar, Madres Paralelas, não é possível fazer política sem incluir o feminismo e não há feminismo que não seja político, né? Então é importante a gente lembrar disso sempre que a gente tá nessa data, que é uma data simbólica, né, gente? É curioso como algumas pessoas às vezes dizem, né? Ah, o dia da mulher é todo dia, né? O dia de luta é todo dia. Sim, é verdade, mas a gente sabe que as efemérides, as datas, né? Elas têm uma função social, uma função simbólica e uma função política importantes. Elas marcam, elas são uma celebração, né, de algo importante que precisa ser lembrado e que, nesse sentido, acho que tem uma importância política grande, né? E então eu decidi fazer essa live aqui, que já está virando uma tradição, né? Então vamos começar, porque senão a gente acaba se estendendo muito aí. E hoje é dia de semana, todo mundo precisa descansar também depois, né? Bem, eu acho que as pessoas que acompanham aí o meu percurso, minha trajetória, sabem da minha relação com esse tema do feminino e da feminilidade e como eu sempre procurei estabelecer um diálogo com os feminismos, né? Com esse movimento que a gente precisa, evidentemente, colocar no plural, né? Porque a gente sabe das suas diversidades, das suas diferenças, das suas, inclusive, dissidências, por que não dizer de algumas rupturas, inclusive, né? Algumas diferenças, inclusive, tão, digamos assim, radicais, no sentido de raiz mesmo, que torna, inclusive, algumas dessas vertentes inconciliáveis, né? E outras, muito pelo contrário, que acho que vem estabelecendo cada vez mais um diálogo, procurando, tentando encontrar pautas convergentes, tentando encontrar caminhos comuns, né? Tentando, de alguma maneira, identificar quais são estrategicamente as prioridades, né, das lutas e
e eu acredito que, inclusive, paradoxalmente, com esse refluxo que houve nos últimos anos, em termos assim, dessa é, onda conservadora que assolou o mundo e mais especificamente o nosso país, de certa forma também isso possibilitou que houvesse uma reação e houvesse talvez assim também uma divulgação, uma publicização maior, né, dessas pautas, desses temas que muitas vezes ficavam restritos, né, aos nichos, vamos dizer assim, né, seja da militância, seja da academia, né. Então, hoje em dia eu acho que esses temas estão sendo debatidos mais abertamente, o que também possibilita que várias outras pessoas que talvez não tivessem se aproximado do debate possam começar a se aproximar, mas ao mesmo tempo isso traz à tona o mal-entendido, né? O mal-entendido, os equívocos, as confusões que as pessoas fazem em relação a algumas noções, em relação a alguns conceitos, né? E eu acho que as redes sociais, de alguma maneira, têm esse lado muito importante de propiciar uma abertura e uma inclusão maior no debate, mas ao mesmo tempo também implica num fato que pode ser perigoso, que é o fato de que cada um que tem um celular, ou seja, praticamente todo mundo, acha que é especialista em tudo, né? Então cada um dá a sua opinião, muitas vezes sem se basear em conhecimento, né? Em traçar um histórico do tema, né? Sem se aprofundar nas informações, e às vezes isso gera também muita confusão e atrapalha um pouco, né, vamos dizer assim, uma conversa um pouco mais qualificada em relação a um tema que já foi tão trabalhado por pessoas tão sérias e que vem sendo debatido há muitos anos. Então a gente precisa entrar nessa conversa com respeito, né, um respeito às nossas antepassadas, um respeito às pioneiras, né? Não para que a gente caia num saudosismo ou que a gente não possa avançar, mas que a gente possa reconhecer e lembrar da onde a gente parte e que a gente não parte do zero nessa conversa, né? Bom, então eu mesma, né, entrei nessa conversa muito jovem a partir do meu interesse da minha pesquisa pela questão da feminilidade na psicanálise, evidentemente por questões que tinham a ver com o meu próprio percurso de análise e também das analisantes que eu começava a receber ali no meu consultório, né? E então fui fazer essa pesquisa que acabou gerando depois esse livro, que já está na terceira edição, provavelmente haverá uma quarta que eu digo que vai ser a definitiva, que se chama Feminilidade de Experiência Psicanalítica. Atualmente a terceira edição foi publicada pela Larvatos Prodel Editora, vocês podem, quem tiver interessado, buscar lá no site da editora. E desde então eu abri esse debate com os feminismos. Eu já tive a oportunidade de falar bastante a respeito disso, inclusive quem quiser também se aprofundar um pouco mais ou escutar um pouco mais sobre isso, porque é um assunto tão amplo, né? Eu até hoje estava agora cozinhando antes de entrar aqui na live, deixando a comida pronta para amanhã, porque como vocês sabem, aí na minha bio do Insta eu me apresento como dona de casa, né? E então eu acabei de atender meus pacientes, entre os pacientes e a live eu fui cozinhar. Eu estava ali então cozinhando, pensando na live, e aí eu pensei assim, nossa, eu fui completamente maluca de achar que eu ia falar basicamente sobre 3 pontos, que são pontos muito importantes na fundamentação da orientação clínica e teórica lacaniana, e que eu acho que são pontos que têm uma relação muito íntima
com essa questão da feminilidade e as questões que giram em torno da mulher, né? E eu falei, gente, acho que eu tô completamente maluca de achar que eu ia dar conta disso em uma hora e pouco, né? Mas eu vou me esforçar para tentar condensar essas ideias e depois a gente pode ter outras oportunidades para fazer outros desdobramentos. E inclusive, né, eu acho que em algumas dessas lives que já estão salvas lá no YouTube, se vocês forem lá no meu canal do YouTube, tem uma playlist lá que chama Psicanálise, Mulher e Gênero, e lá eu vou salvando essas lives que eu faço, ou convites de colegas para falar sobre esse tema, ou de outras pessoas que me chamam, de outras áreas, às vezes para estabelecer um diálogo, uma interlocução. Eu procuro salvar, então vocês têm bastante material ali no YouTube, então vocês podem buscar que vocês vão encontrar, já inclusive a live do ano passado, a live que eu fiz do Dia Internacional da Luta contra a Violência, né, contra as mulheres, que também é um dia que foi pautado pela ONU já faz alguns anos, e outras mais específicas, outras falando sobre o meu livro. Então vocês têm bastante material lá, essa daqui também vai ficar salva lá. Mas hoje eu escolhi falar especificamente sobre o que eu tenho chamado de feminismo lacaniano. Essa ideia, inclusive esse nome, feminismo lacaniano, foi um pouco uma invenção que eu fiz e acabei chegando nisso justamente a partir desse trabalho todo de reflexão e de tentativa de desfazer alguns mal-entendidos para que a gente possa conversar, para que a psicanálise, sobretudo a psicanálise de extração lacaniana, que é a que eu conheço e pratico, e os feminismos e as feministas com quem eu dialogo, para que não fique uma conversa truncada, né? Não que nós não tenhamos diferenças, até porque somos campos distintos, mas eu aposto de que nós podemos dialogar e que há mais pontos em comum do que talvez se suponha quando a gente se aprofunda nessa conversa, né? Eu já tive a oportunidade de falar algumas vezes a respeito de uma maneira mais ampla, né, da questão da relação entre a psicanálise ou as psicanálises, que também podem ser colocadas no plural, né, e os feminismos, de uma maneira ampla, mas hoje eu escolhi falar especificamente então sobre o feminismo lacaniano, ou seja, sobre alguns aspectos, né, da fundamentação e da orientação psicanalítica lacaniana que eu considero profundamente feministas. E que, inclusive, eu acho que muitas vezes a orientação lacaniana, não vou dizer o Lacan, porque eu não estou aqui para falar da personagem do Lacan, não estou aqui para falar do homem Lacan, não estou aqui para falar da biografia do Lacan, né? Eu estou aqui para falar do legado e da obra que ele nos deixou e da orientação, né? E do que tem ali de contribuição, né? Em termos de formalização, né? Do que em algum momento ele vai chamar de ser falante, né? Ou fala ser, se a gente quiser criar esse neologismo, né? Que em francês é par l'être. Então, algo da ordem de uma estrutura desse fala ser, não é? Que tem uma série de implicações bastante extensas, né? Em vários campos, mas pegando especificamente essa questão, não é, da sexualidade, mais especificamente ainda da sexualidade feminina, eu acredito que a orientação lacaniana aponta, não é, para uma relação muito interessante entre o que ele mesmo nomeia de 3 registros, que são o imaginário, o simbólico e o real, e nessa formalização dessa articulação dos 3 registros, o Lacan, com isso, que é algo que ele faz, se não de uma maneira tão bem acabada quanto no final do seu ensino lá, através inclusive da topologia, do uso dos nós, né? Mas desde o início do seu ensino ele trabalha com essas 3 dimensões, né?
E acho que o fato dele fazer esse esforço para tentar articular essas 3 dimensões permitem, né, que ele toque e que ele amplie, inclusive, um pouco o campo aberto pelo Freud, que é o próprio campo do inconsciente, o campo do desejo, e depois o que o Lacan vai nomear de campo do gozo, de uma forma muito que tem consequências muito relevantes para a gente pensar a questão da mulher, né, em relação ao seu corpo, em relação à sua sexualidade, em relação ao laço social, em relação à maternidade, em relação à parceria amorosa e em relação vamos dizer assim, né, a própria experiência do divã, né, e a implicação disso para uma mulher, quer dizer, as consequências de uma experiência de divã, de uma experiência analítica para uma mulher, né? Então essa é a minha aposta, né? Essa é a minha é o que eu recolho da minha experiência cotidiana, foi o que eu recolhi na minha própria análise, né? Dificilmente eu conseguiria sustentar, porque talvez fosse insuportável, a posição, né, que eu consigo sustentar hoje, né, se não fosse a minha análise. E eu acompanho isso cotidianamente também nas minhas analisantes, né? Então eu acho que isso é um testemunho que eu posso dar, tanto enquanto analisante que fui, quanto como analista que sou. Acho que isso também é muito importante de ser dito e de ser declarado publicamente, né? A experiência do divã, ela é uma experiência extremamente radical para qualquer ser falante, mas ela é especialmente radical para uma mulher. Porque o preço que uma mulher paga pelo seu lugar no laço social dentro do patriarcado é muito maior, né? Então, o tipo de subversão que precisa acontecer numa análise, né, para que a mulher possa suportar essa sua singularidade tão original e tão resistente à colonização fálica, né, é algo que tem, digamos assim, uma volta a mais, eu diria, né? No caso de pessoas, né, aí já entrando um pouco no Lacan, né, que se inscrevem do lado não todo e que se aventuram, né, nessa experiência incrível que é uma análise. Então vocês vejam que eu já introduzi aí, assim como quem não quer nada, né, contrabandeei um conceito, né, que acho que é importante a gente também dizer, assim, quando a gente fala de mulher em psicanálise de orientação lacaniana, a gente não está falando de anatomia, a gente não está falando de estado civil, né, que está ali na nossa certidão de nascimento ou na nossa carteira de identidade, e tampouco a gente está falando de gênero. Isso também é algo muito importante, não que nós não possamos conversar, dialogar, trocar com as teorias de gênero, né? E inclusive com os limites da própria teoria de gênero, como a própria teoria queer vai questionar, né, e criticar a própria noção de gênero. Também podemos dialogar e devemos dialogar com a teoria queer, mas contanto que nós possamos estabelecer muito bem as fronteiras e saibamos que eles não são psicanalistas, portanto eles não têm nenhuma obrigação de tratar com rigor as nossas noções, as noções, os operadores que nos orientam, embora eles estudem, eles são pessoas capacitadas, esses intelectuais, né, teoricamente, mas é muito diferente você ter uma apreensão teórica da psicanálise e você ser um psicanalista e passar por uma formação, não é? E nós, do mesmo modo, não somos antropólogos, sociólogos, filósofos, tampouco somos militantes, não é? Embora possamos sê-lo enquanto cidadãos ou cidadãs, mas não é desse lugar, não é, que a gente fala enquanto psicanalista, não é do lugar do militante, né?
E nós também não temos, vamos dizer assim, que nos comprometer com os conceitos que são estrangeiros à nossa área. Nós podemos tomá-los de empréstimo, nós podemos subvertê-los, como Lacan, aliás, faz muito, né, ao longo do seu trabalho, do seu ensino, da sua transmissão, mas a gente também tem que respeitar a especificidade do campo alheio, né, à nossa prática. Então, isso é um pouco assim uma espécie de preparação do solo, né? A gente precisa ir tirando um pouquinho assim os matinhos, as ervas daninhas, né? Pegar o negocinho ali e limpar a terra, né? Dar uma peneiradinha e tal, para a gente conseguir fertilizar e plantar, né? Porque senão é um monte de mal entendido que vai camuflando e dificultando e às vezes inviabilizando essa conversa, né? Então eu não acho nem que a psicanálise deva virar uma teoria queer ou uma teoria de gênero, tampouco acho que a teoria queer e a teoria de gênero tem que virar uma psicanálise, né? Acho que é importante que os dois campos se mantenham num diálogo tenso, dialético, mas, na minha opinião, extremamente fértil e que eu acho que pode dar samba, né? Como para mim, pelo menos dá, né? E eu procuro aprender a dançar aí nessa gafieira, né? Bem, isso colocado, né? Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, né? Eu escolhi hoje falar a respeito de 3 pontos que eu considero fundamentais. Eu vou falar muito rapidamente sobre esses 3 pontos, não vai ser possível me aprofundar. Cada um deles tem uma série de desdobramentos muito particulares, tocam em questões clínicas muito específicas, tem consequências muito importantes e relevantes, mas a minha ideia aqui é realmente trazer para vocês uma espécie de aperitivo dessa proposta que eu estou tentando começar a construir e sustentar, como se diz assim, né, por conta e risco, né, de que a gente pode sim falar de um feminismo lacaniano. Então é isso que eu vou tentar argumentar com vocês aqui. Eu vou tentar argumentar com vocês a partir então de 3 pontos que eu escolhi. Eu poderia ter escolhido outros, mas eu acho que esses são os mais relevantes nesse momento, que são os seguintes. Então, o primeiro ponto é a questão da divisão entre a mulher e a mãe, ou, se vocês quiserem, a noção lacaniana, que hoje em dia anda um pouco esquecida porque virou meio que batida já, é como se fosse assim, isso aí todo mundo sabe, já aprendemos isso lá em Lacanzinho 1, né? Porque tem gente que gosta de fazer da psicanálise assim uma questão de graus, né? Assim, como se fosse um curso de graduação, né? Não estão tentando aí fazer um curso de graduação de psicanálise, né? Então, no curso de graduação de psicanálise provavelmente vai ter o Lacanzinho 1, né? Depois vai ter o Lacanzinho 2, depois vai ter o Sênior, né? Então, essa noção hashtag contém ironia, hein, gente? Hoje em dia a gente tem até medo, né? Porque às vezes a gente fala e depois o povo acha que a gente está falando sério. Então, eu estou sendo irônica, evidentemente, quando eu estou falando dessa coisa de Lacanzinho 1, 2 e 3, é justamente para criticar essa ideia, né? Mas eu acho isso muito importante, a gente recuperar nesse momento essa noção de função materna. Então, o primeiro ponto que eu vou falar é essa noção que, como eu estava dizendo, né, muitas vezes ficou um pouco ali deixada de escanteio, como se a gente tivesse coisa mais importante para falar agora, né, do ultimíssimo Lacan, e por ser uma noção mais ali do início do ensino, é como se fosse uma coisa que todo mundo já sabe o que é e não precisa mais falar. E eu considero uma das noções mais importantes, relevantes e subversivas do Lacan. Como vocês vão ver, eu vou procurar sustentar isso aqui com vocês, espero conseguir, apesar do tempo curto. Uma das noções mais subversivas do Lacan e mais
up to date, assim, mais atualizadas, mais talvez em consonância com o debate que está voltando a acontecer agora na entrada aí da terceira década do século XXI, né? Curiosamente. Então, eu acho que é muito estrategicamente muito importante para esse diálogo a gente recuperar essa noção de função materna. E eu vou então trazer um pouco isso para vocês, tá? É o primeiro ponto que eu gostaria de comentar. O segundo ponto que eu gostaria de comentar é a questão da relação entre histeria e feminilidade, que é um outro ponto que também se prestou a inúmeros mal-entendidos. Durante muito tempo a histeria foi equiparada à feminilidade, né? Como se dizer mulher e histérica fosse a mesma coisa, e quase sempre no sentido pejorativo. Então esse é um outro ponto que eu acho que o Lacan possibilitou um avanço muito importante, é outro ponto que eu acho muito interessante para estabelecer esse diálogo, que é essa separação radical que o Lacan vai fazer entre histeria e feminilidade, né? E finalmente o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês é um ponto já um pouco mais avançado, se a gente quiser seguir aí, né, o ensino do Lacan do ponto de vista cronológico, porque vamos dizer assim, é uma noção que o Lacan foi desenvolver já nos anos 70, que é a noção de outro gozo. A própria noção de gozo é uma noção própria do Lacan. É curioso porque essa é um exemplo muito interessante para quem gosta das questões epistemológicas, né? De como a psicanálise lacaniana de alguma maneira trouxe, né, uma nova noção que não está em Freud, que é a noção de gozo, e que prevaleceu, né? Hoje em dia a gente vê colegas de outras abordagens. Eu já tive a oportunidade de estar em mesas ou bancas de trabalhos acadêmicos com colegas winnicottianos ou kleinianos ou freudianos ou laplanchianos, enfim, e que usavam a noção de gozo assim, quase como se fosse um id ego superego, assim, né? Quer dizer, foi uma noção do Lacan que foi acolhida, né? Foi adotada por outras orientações, porque realmente é uma noção muito forte e que permite, de fato, né, a gente falar, formalizar e pensar em questões clínicas muito relevantes, sem cair talvez um certo resquício biologizante que tinha ali no Freud, né? Então acho que foi uma noção muito bem-vinda assim mesmo. Então a noção de gozo do Lacan é uma noção que existe ali já desde os anos 60, né? No entanto, especificamente a noção de outro gozo é uma noção mais tardia, né? Que aparece ali nos anos 70 e que tem a ver especificamente com a questão da mulher, com a questão da feminilidade, né? Com a questão da sexuação. Então, eu vou falar um pouco sobre essa noção para dizer para vocês, né, e sobretudo a partir de uma frase do Lacan lá do seminário 20, que é um seminário voltado especificamente para a questão da mulher, em que o Lacan faz uma separação que eu considero fundamental, inclusive é uma releitura que ele vai fazer de um texto de 1914 do Freud, que é a Introdução ao Narcisismo. Aí eu vou falar bastante desse texto, porque nesse texto também já tem algo ali da questão da mulher e da mãe, mas o Lacan ele vai fazer uma reinterpretação desse texto muito importante, que é ali onde Freud falava de amor, ele vai falar de gozo, né? E ali onde Freud falava de uma certa dualidade da relação da mulher no amor, ele vai colocar a questão do gozo, e ele vai falar que o gozo do outro não é o signo do amor. Então essa separação que o Lacan vai fazer entre gozo e amor é algo que eu considero extremamente feminista, né? E é uma coisa que o Freud não pôde ver,
ali. Ele percebia que tinha um problema ali, né? Ele identificou a problemática e ele nos deixou de herança essa problemática, o que era uma mulher, coisa que eu já considero um grande feito. Não dá para exigir de Freud mais do que ele já fez, né? O que ele já fez é algo absolutamente extraordinário. Mas ele nos deixou de herança algumas questões, evidentemente, assim como Lacan nos deixou outras. Espero que nós estejamos à altura de deixar para as futuras gerações questões também igualmente relevantes, para que eles possam trabalhar. Mas essa questão da sobreposição do amor ao gozo é uma questão que o Lacan vai tratar, e eu acho isso um ato extremamente feminista do Lacan, e tem a ver com aquilo que eu falei no começo, né? Tem a ver com a radicalidade da experiência analítica, da experiência do divã para uma mulher, né? Uma radicalidade corporal, eu posso testemunhar. Bem, então sem mais delongas, né? Porque até agora já passou sei lá quanto tempo da live, eu ainda estou na introdução, meia hora aqui. Eu vou procurar então colocar para vocês rapidamente então os aspectos fundamentais desses 3 pontos. Então vamos lá, questão primeiro da divisão entre a mulher e a mãe. Então vejam, né, essa questão da redução da mulher à maternidade é uma das questões mais relevantes da história do movimento feminista, né? Não vai ser possível aqui traçar o histórico dessa questão, mas eu só gostaria de dizer para vocês que Simone de Beauvoir considera esse problema, né, no segundo sexo tão importante, tão importante, tão importante, que a saída que ela vê para as mulheres não é outra senão abdicar radicalmente da maternidade, né? Eu acho que é muito importante a gente lembrar que durante muito tempo, durante séculos, até muito recentemente, até os anos 60 do século XX, a maternidade era praticamente um destino inexorável para quem tivesse nascido com útero, né? A partir da modernidade, quando surge essa entidade chamada família burguesa, né, que curiosamente, né, isso é um ponto também bastante interessante da gente lembrar, essa entidade chamada família burguesa, ela surge já num contexto de um início de declínio do patriarcado. Isso é algo que a gente precisa às vezes, né, gente, assim, aprender com os historiadores, né, pra gente não sair falando bobagem, assim. Em termos históricos, né, séculos é quase nada, né? 2 séculos, 3 séculos, quer dizer, as grandes transformações, elas demoram muito tempo para acontecerem, para se consolidarem, né? Então, quando a gente fala da queda do patriarcado, né, isso é Max Weber, isso é Hegel, isso é, enfim, né, toda uma história da sociologia e da filosofia também, enfim, né, que trata disso, quer dizer, da questão do poder, né, e da questão do poder em torno do mestre, em torno do amo, né, em torno do se vocês quiserem, né, e aí o lugar do pai nisso, né, e do pai todo-poderoso. Se vocês forem pensar bem, o advento da modernidade, né, o advento da família burguesa, o advento do capitalismo, ele constitui, na verdade, já uma queda de poder desse pai todo-poderoso, né, que era o porque esse pai, ele passa, de alguma maneira, a ter que se submeter a leis de Estado, né? Ele já não é mais o dono das terras, das ovelhas, das mulheres, das crianças, que ele pode usar e abusar a seu bel prazer. Ele também já está submetido, né, a um outro tipo de relação, né, de saber, e, portanto, também uma mudança nas relações de poder, né, que vocês sabem que o Lacan vai chamar isso justamente de uma mudança do discurso do amo antigo para o discurso do amo moderno, que ele chamou de discurso universitário, né? Então, o pai também passa a ser submetido à ciência, o pai também passa a ser submetido ao Estado, né?
E esse pai, que é o pai da família burguesa, ele passa então a entender ali a sua família, o seu núcleo familiar, como o seu território, o último território no qual ele ainda tem algum poder ali, justamente porque ele é o provedor, ele é aquele que vai buscar o capital, né, nessa mudança aí de paradigma, né, nessa mudança econômica. E a família burguesa cria então essa entidade moderna chamada mãe, né? Aliás, ela cria junto com essa entidade moderna chamada mãe uma outra entidade moderna também, igualmente, que aliás foram paridos juntos, né? Essas duas entidades foram paridas juntas pelo mesmo discurso, que é a criança, tal como nós concebemos, né? A noção moderna de criança e a redução da mulher à mãe são fruto de uma mesma operação, não é, discursiva, vamos dizer assim. Isso é muito importante que a gente identifique. Tem uma historiadora muito conhecida, uma historiadora francesa chamada Elisabeth Badinter, que escreveu um livro sensacional falando a respeito justamente do mito do amor materno, não é? Como surgiu o mito do amor materno, desse amor que seria um amor instintivo, um amor natural, não é? E como a criança teria, vamos dizer assim, uma dependência também quase não, né? Igualmente natural a essa mãe, né? E então cria-se algo que o Lacan ironicamente e criticamente chama de habitat mãe-criança, né? E ele vai dizer o quanto os psicanalistas, né, embarcaram nesse mito desse habitat mãe-criança, né? Como se esse habitat mãe-criança fosse, vamos dizer assim, o locus do desenvolvimento psíquico humano, né? E esse mito, né, que sustenta de alguma maneira, inclusive algumas vertentes da própria psicanálise, ele é extremamente, vamos dizer assim, conciliado, né? Ele é um aliado, se vocês quiserem, do machismo estrutural, né? Porque então, para você constituir um ser humano saudável psiquicamente, a saúde mental humana depende única e exclusivamente da mãe, né? E de uma mãe que tem que estar ali à disposição do seu bebê, né? Inclusive, em algumas orientações, toda a questão da amamentação ganhando uma consistência quase que biologizante, então como se a questão fosse o seio, como se a questão fosse o leite, e como se então o leite e o seio tem a ver com amor, né? E que a criança vai introjetar esse primeiro objeto que é o seio, que então se ela não amamentar ela vai ter um trauma. Se vocês forem pensar, né, assim, na ideologia que essa teoria veicula, né, vocês vão verificar que ela é absolutamente coerente com essa visão, com essa redução, né, da mulher à mãe, né? Então é muito interessante a gente acompanhar primeiro essa questão histórica, para a gente se localizar, para a gente ver que nem sempre foi assim. É muito importante vocês levarem em conta que a concepção antiga de mulher, por exemplo, a concepção grega de mulher, né, era uma concepção de um homem inacabado. Isso a gente vai falar um pouquinho quando a gente vai falando do segundo ponto da diferença entre histeria e feminilidade. E que, portanto, o famoso binarismo, ou seja, a ideia de que há dois sexos, por incrível que pareça, em algum momento histórico, foi um avanço. Foi um avanço da modernidade supor dois sexos. Foi um avanço da modernidade colocar a mulher como um segundo sexo, por incrível que pareça, por mais que pra gente hoje isso pareça extremamente limitante, né? O binarismo. Mas é importante a gente reconhecer isso, né? No entanto, o que essa família, papai, mamãe e filhinho faz dentro desse binarismo, reduzir a mulher à mãe,
né? Como eu dizia para vocês, a Simone de Beauvoir identificou muito bem isso, que é praticamente um destino inexorável de quem tem útero dentro da família burguesa ser mãe, porque vocês têm que pensar que a pílula anticoncepcional só surgiu nos anos 60, né? E que o casamento burguês dava para o pai de família, portanto para o homem, praticamente direitos bastante restritos em relação à sua mulher. A sua mulher era quase como se fosse uma propriedade dele, né? Quer dizer, a mulher não tinha ela mesma direito a ter propriedades. Vocês sabem que essa foi a grande reivindicação das sufragistas no final do século XIX, né? As mulheres não tinham direito de ir e vir, as mulheres não podiam ter propriedade, as mulheres não eram herdeiras, né? A única coisa que as mulheres tinham era sua prole, né? As mulheres eram todas proletárias, nenhuma delas era proprietária, né? Os homens eram proprietários, né? Então vocês vejam que e mesmo com o avanço, né, dos direitos civis das mulheres, pelo menos as mulheres brancas burguesas, né, como muito bem denuncia o feminismo negro, essas mulheres então conquistaram alguns direitos, foram conquistando, né, ao longo do tempo, mas o direito ao próprio corpo foi algo que entrou na pauta do próprio movimento feminismo, ali pensado em ondas, né, que hoje é muito criticada essa ideia das ondas, mas enfim, muito posteriormente, só na chamada segunda onda, né, só ali nos anos 60. Então, antes disso, se um homem era casado com uma mulher, ele tinha direito a usufruir do corpo da mulher. A mulher tinha obrigações no casamento, ou seja, ela era obrigada a ter relações sexuais com o homem. Então, o estupro dentro do casamento é um dos temas mais importantes do movimento feminista, né? E, portanto, elas engravidavam. Elas não tinham o direito de escolher não engravidar, né? Nem sequer fazendo, por exemplo, abstinência sexual. Isso não era dado a elas. E se elas tinham útero, elas iam engravidar. E elas engravidavam e tinham um filho atrás do outro. Desde a primeira ou segunda menstruação, porque casavam cedo, até a última, até a menopausa, né? Quando daí já não servia para nada, né? Que é o que faz a Silvia Federici, essa grande feminista marxiana italiana, dizer que as mulheres eram o trabalho reprodutivo, que ela chama de trabalho, inclusive um trabalho não remunerado, né? É peça-chave para a dominação capitalista, porque é uma fábrica de operários, né? O corpo da mulher é uma fábrica de operários, né? Bem, então voltando aí à relação com a psicanálise, né? O Freud já teve uma intuição muito interessante quando ele, lá no Introdução ao Narcisismo, de 1914, fala que quando a mulher é mãe, ela ama como um homem. Vocês lembram disso? O Freud lá fala dessa divisão do amor. Ele não fala de uma divisão do gozo. Nós vamos voltar a isso daqui a pouco. Ele fala de uma divisão do amor. Ele fala de um amor narcísico, que seria o amor próprio da mulher, que precisa ser amada, segundo Freud, e de um amor objetal, que é o amor do homem que ama, né? Então, o homem toma a mulher como objeto e a mulher é amada. Mas ele diz, quando a mulher é mãe, ela toma o filho como objeto. Então, vejam que interessante como essa questão de esboçar uma certa diferenciação entre mulher e mãe já está lá no Freud de 1914. No entanto, o Freud não avança. Tá certo que ele também, depois em 32, em 31, em 33, ele vai colocar 3 destinos para a feminilidade e apenas um deles é a maternidade, né? Mas a gente hoje não vai entrar tanto assim em Freud, tá? O fato é que quando a Simone de Beauvoir ela faz essa denúncia ali no segundo sexo, adiantando, né? A Simone de Beauvoir ela é, vamos dizer assim, avant la lettre, né? Ela traz as questões da alcova, né? Ela traz as questões
da sexualidade, as questões da privacidade para a cena pública, né? Ela é a primeira que vai dizer que essas questões das relações amorosas e sexuais entre homens e mulheres precisa ser debatida, né? Publicamente. Não são só as questões de direito civil, né? Direito a voto, direito de ir e vir, direito à propriedade, mas as questões íntimas, as questões da intimidade precisam também ser debatidas. E ela radicalmente acha que a mulher então tem que renunciar à maternidade, a esse destino inexorável de quem tem útero, para que ela possa ser um sujeito, para que ela possa ser um intelectual, para que ela possa escrever, né? Só que ela joga, com o perdão da piada, né, a criança junto com a água do banho, porque ela, inclusive, renuncia à própria experiência de um amor, vamos dizer assim, que poderia ser devastador também, né, para ela. E vai ali estabelecer aquela relação com Sartre, quase como se fossem ali dois intelectuais de igual para igual, né, naquela colaboração incrível e tal, mas na qual ela não se entrega como ela havia se entregado para o amante americano, ao qual ela renuncia, porque se ela se entregasse a ele, na época, ela viraria uma mãe de família, e não era o que ela queria, né? Então vocês vejam que para Simone de Beauvoir não tem saída, né? Não é possível sustentar a divisão entre a mulher e a mãe. É preciso escolher ou uma coisa ou outra. E é justamente esse o ponto em que o Lacan avança de uma maneira extraordinária com a noção de função materna. E é curioso porque o Lacan faz isso ali na década de 50, antes do movimento feminista ali da década da chamada segunda onda, né? Da segunda metade dos anos 60. E é extraordinário, porque é extraordinário e absolutamente atual, né? Isso que o Lacan faz, de dizer que a maternidade não tem nada a ver com esse tal de habitat materno, com o seio, com o útero, com uma coisa natural, com o instinto materno e com uma dependência do bebê em relação à mãe. Absolutamente. Ou seja, em sendo uma função, e aí função no sentido matemático do termo, f de x, esse x da função pode ser ocupado por qualquer um ou uma, independente do gênero, independente da anatomia, independente do útero, independente de ter mama, independente de mamar no peito, independente de dormir na cama, independente de como é que tá na moda agora, sei lá, todas essas coisas aí. Não tem nada a ver com isso, né? O que o bebê humano precisa, fundamentalmente, é de palavra. Ele precisa ser apalavrado. Ele precisa ser falado. Ele precisa ser desejado. Ele precisa ser humanizado, né? E qualquer outro ser humano pode fazer essa função. E, aliás, eu diria até mais, quaisquer outros seres humanos podem fazer essa função, né? Acho que é belíssimo o modo como isso aparece no filme do Almodóvar, Madres Paralelas. Eu não vou entrar em Madres Paralelas, porque se eu entrar, a gente vai até às 5 da manhã. Eu quero muito falar sobre A Filha Obscura, me recuso a falar Filha Perdida. Aviso a vocês que não gostei muito do filme, sei que ele foi premiadíssimo, todo mundo amou, mas eu tinha lido o livro e eu acho que o filme foi muito inferior ao livro da Helena Ferrante. Tô para falar disso desde Made, da série, né? E prometo que eu vou fazer uma live sobre isso, sobre a questão da maternidade. Aí a gente vai ficar horas falando disso, a gente vai falar de Madres Paralelas, a gente vai falar da Filha Obscura, a gente vai falar, que aliás tem tudo a ver com o romance, chamar Obscuro, né? A gente vai falar de Maid, mas eu não vou falar disso agora, tá? Agora eu vou falar que a noção de função materna tem, em primeiro lugar, esse mérito absurdo de desbiologizar a maternidade, de tirar esse estigma do corpo da mulher
de que ela é a responsável pela saúde mental e pela constituição da saúde psíquica do seu bebê, né? O que o bebê então precisa de uma humanização, ele precisa de um outro desejante, ele precisa de outros desejantes, ele precisa de outros que o apalavrem, né? Para além das suas necessidades, para além de alimentá-lo, evidentemente, senão ele morre, né? E se ele não viver, ele não vai ser um sujeito, né? Então, para ser sujeito tem que estar vivo. Então, evidentemente que ele precisa ser alimentado, ele precisa ser abrigado, ele precisa ser, né? Mas mais do que isso, ele precisa ser adotado por uma comunidade, né? Adotado por um povo, por um pueblo, né? Um pueblo que tem história, um pueblo que seja humano, né? Uma rede, uma aldeia. É disso que um bebê humano precisa, de uma aldeia, né? Não do corpo de uma mulher, né? Que a gente vai chamar de mãe, né? Inclusive, gente, cuidado, né? Cuidado com essas consistências, né? Que estão voltando agora, né? Com essa questão de que tem que amamentar até não sei quando e de que tem que não sei o que se não fizer isso não ama. Porque um homem pode ser pai, pode ser mãe, né? Um homem biologicamente pode ser mãe e talvez ele nunca amamente e nem por isso. E ao mesmo tempo a gente sabe que os filhos das classes altas sempre foram amamentados por amas de leite, escravas, enfim. Essa questão da amamentação é outra questão que a gente vai falar quando a gente estiver falando especificamente da maternidade, tá? Não vou falar disso agora, mas eu queria só falar desse livro aqui, O Conflito, a Mulher e a Mãe, da Elizabeth Badinter, que é um livro que ela escreveu depois daquele do mito do amor inventado, como ela chama, e que a Badinter vai dizer o quanto ela está preocupada com essas vertentes do feminismo que estão voltando a dar uma consistência, né, à maternidade. Assim, tudo bem, acho que a gente tem que lutar mesmo pelo direito à amamentação, a gente tem que lutar por parto humanizado, a gente tem que lutar pelo direito, né, a uma licença maternidade maior, evidentemente, mas eu acho que não é nem licença maternidade, a gente tem que lutar para que os pais, né, ou para quem adota uma criança, sejam 2 homens, 2 mulheres, um homem e uma mulher, possam ter condição de criar essa criança, né? E não serem tragados por essa coisa da produtividade do capitalismo, né? Mas isso não pode recair sobre uma única pessoa, muito menos sobre a mulher, sobre o corpo da mulher, né? Então, uma mulher trans pode ser mãe, um homem pode ser mãe, né? 2 homens podem ter um filho e nunca amamentarem, nem por isso a criança vai ter uma saúde mental mais ou menos comprometida, né? Porque ele pode cumprir perfeitamente essa função. E mais do que isso, o que o Lacan vai dizer, né? É que quando a mãe está cumprindo essa função materna, né? Que tem a ver sim com essa coisa, né, alguém está ocupando essa função materna e cumprindo essa função, né, é muito importante sim, né, então desejar essa criança, como dizia o Freud, então tomar essa criança como objeto, né, Freud dizia objeto de amor, Lacan nesse momento vai dizer objeto de desejo, mas também é muito importante que isso tenha limite, né? E daí a gente pode até lembrar, né, dessa intuição bonita, né, que o Winnicott teve, né, da mãe suficientemente boa, né? Embora o Winnicott, eu acho que ainda dá muita consistência para essa coisa da mãe mesmo, como se fosse ali a mãe, a mulher e tal, mas de qualquer maneira ele introduz essa modulação, que eu acho que é bastante significativa, né? Que é a questão de, como Lacan vai dizer depois, assim, que a função materna se exerce por essa questão do estar ali cuidando, do estar ali desejando, mas principalmente do estar faltando, do se colocar como faltante. É pela via das suas faltas que a mãe pode transmitir alguma coisa, né, da ordem do desejo, essa falha chamada desejo que se transmite entre gerações, né, a mãe, no sentido da função materna, de quem quer que ocupe esse lugar ou essa posição, vai transmitir isso na medida em que se coloque como faltante, como ela mesma desejante,
né? Então a mãe não pode estar ali querendo apenas e o tempo todo o filho. Mais uma preocupação que eu tenho com essa coisa de agora moda de levar a criança para a cama e de ficar com a criança pendurada no peito e de achar que até 4 anos de idade a criança não pode, né? Enfim, assunto e pauta para nossa outra live específica sobre a maternidade, tá? Então, o primeiro ponto que eu acho que eu queria dizer para vocês é esse, né? A divisão entre a mulher e a mãe, né? Ou seja, da mãe, a mãe ser não toda mãe, né? A mãe ser também, né? Alguém desejante, né? Alguém que também se coloque de alguma maneira, né? Nessa divisão como objeto de desejo de outrem, que também não importa o gênero, né? É isso que vai transmitir, então, para a criança alguma coisa do que a gente poderia nomear aí de constituição subjetiva, que nada mais é do que a própria criança sair dessa posição de objeto de desejo do outro e se colocar ela mesma como sujeito barrado, como sujeito dividido, como sujeito desejante, né? Bom, esse então é um primeiro recorte que eu queria trazer para vocês. Prometo que faremos uma live específica sobre isso. Não vou me alongar mais, vou passar diretamente para a questão da histeria, né? Então, esse é o outro ponto que eu considero que o Lacan é extremamente feminista, que é, então, essa separação que ele faz, né? Entre histeria e feminilidade. E o Lacan só vai poder fazer isso porque ele tem um avanço extraordinário, né, em relação ao Freud, no sentido de dizer que a anatomia não é destino, né? Porque Nick Freud ficava ali às voltas com os paradoxos da anatomia, embora ele mesmo soubesse que ali tinha uma contradição, porque ele falava da disposição bissexual, mas ao mesmo tempo ele falava da premissa fálica, que parecia que uma coisa não conversava com a outra. E aí lá em 1923 ele vai rever o que ele tinha falado nos 3 ensaios, e ele vai dizer que na verdade o falo é um operador, né, uma espécie de organizador, né, geral ali da construção da sexualidade, que não tem nada a ver com o órgão, né, que não é o pênis, né, que é o falo, justamente, né, o falo enquanto essa imagem mítica, né, de uma eterna ereção, né, que tem a ver com a fertilidade, tem a ver com aquilo que aparece na gestalt ali, né, da criança, né, quando olha 2 corpos nus, né, e vê ali uma presença, né, alguma coisa a mais ali, né, no corpo de um do que no corpo do outro. Então, o quanto esse órgão, como depois o Lacan vai falar assim, se presta, né, um pedaço de carne, um pedaço de corpo que poderia ser qualquer um, mas que se presta a ser tomado pelo significante, é tomado pelo discurso, é tomado pela cultura e elevado a esse nível de uma espécie de referência, de parâmetro, de equivalente geral, né? Que a partir do qual se medem as diferenças, sendo que essas diferenças não precisam necessariamente ter nenhum tipo de juízo de valor, não precisa ser melhor ou pior, pode ser simplesmente ser diferente. 2 coisas diferentes não necessariamente implicam numa hierarquia, né? Mas que no imaginário e também, né, nesse laço social absolutamente machista e misógino, acaba atribuindo a essa diferença um valor menor, né, para quem não tem, né, esse órgão. E o quanto Freud ficou às voltas, né, com esses meandros então da anatomia, dizendo que a anatomia era destino, no final da análise o sujeito se deparava então com a rocha da castração, e aí a terrível noção de inveja do pênis, que é, vamos dizer assim, o ponto inconciliável com as feministas, né, que criticam com toda razão, né, sob alguns aspectos e dependendo da leitura que se faz dessa noção de inveja do pênis, realmente fica algo profundamente inaceitável, né, e machista, sim. No entanto, a gente sabe que há outras leituras possíveis para isso, inclusive a própria leitura lacaniana, que transforma essa tal de inveja, na verdade, num desejo, né? Um desejo da mulher pela imagem, né, da ereção, né,
que de alguma maneira representa o desejo do outro por ela, vamos dizer assim, a prova, né? A prova dos 9 ali, a prova física, né? Do tesão, vamos dizer assim, né? Que causa desejo, né? Causa excitação na mulher, assim como para o homem causa excitação a mulher colocada, vamos dizer assim, numa posição de objeto a ser desejado por ele, né? Levando-se em consideração, isso é muito importante dizer aqui, com Lacan, e um Lacan ali da década de 50, especificamente quem quiser a referência é um texto chamado A Significação do Falo, no qual Lacan revê, né, toda essa leitura freudiana da rocha da castração, da anatomia como destino, e é extremamente crítico ao Freud nesse ponto, e afirma categoricamente que a anatomia não é destino, né? Então, desde o Lacan dos anos 50, a gente pode afirmar com todas as letras, isso está em todos os textos dos escritos do Lacan, né, que tratam dessa questão, que quando a gente está falando aí de homem e de mulher, e quando a gente está falando do falo enquanto um operador estrutural e ordenador, vamos dizer assim, né, das posições sexuais, isso não tem nada a ver com anatomia. Lacan fala isso explicitamente. Não é a anatomia que define. Cada um pode se posicionar em relação a isso, né? De acordo com as coordenadas que recebe do outro. Ou seja, de novo nós estamos no campo da linguagem, de novo nós estamos no campo do simbólico, de novo esse corpo imaginário, ele é tomado pelas palavras, ele é apalavrado, e no que ele é apalavrado, os órgãos podem ganhar significados e sentidos os mais diversos, dependendo do sujeito em questão, de repente, dependendo das relações que ele estabelece com outros corpos, dependendo do momento histórico, dependendo da cultura, dependendo da sociedade, dependendo da biografia, dependendo das experiências que esse corpo teve, de satisfação, de insatisfação, né? Das identificações, né? Da história de vida de cada um. Então, na verdade, nesse ponto, né, o Lacan produz um avanço muito significativo em relação ao Freud, né? E ele, graças a esse avanço, pode, então, separar de uma maneira radical. Claro que Freud também já tinha falado muitas vezes de casos clínicos de mulheres obsessivas, por exemplo. Aliás, eu recomendo para vocês o livro da querida Marianita Carneiro Ribeiro, que acabou de ser lançado novamente pela editora Atos e Divans. Inclusive eu tive a grande honra de escrever a apresentação dessa nova edição. Grande mestra Marianita Carneiro Ribeiro, que escreve um livro simplesmente maravilhoso, mostrando justamente que a questão da sexuação, ou seja, ser toda fálica ou não toda fálica, não tem nada a ver com ser histérica ou ser obsessiva, né? Então, aí o Lacan também opera dois avanços que eu acho muito significativos, né? O primeiro que histeria não é xingamento, né, gente? Então, você fala, sou histérica, tá de TPM, isso é histeria. Histeria, para nós psicanalistas, não é fingimento, né? Se há um teatro da histeria, esse teatro é o teatro da outra cena do inconsciente, que todos os sujeitos neuróticos atuam nesse teatro, inclusive os obsessivos também, embora um pouco mais acanhados, fazendo papel às vezes ali de cabide, né? Mas às vezes um cabide numa peça de teatro é fundamental, né? E a gente sabe que eles só estão fazendo semblante de cabide, na verdade, porque quando apagam as luzes, os cabides saem todos andando, fazendo um monte de coisinha escondida, né? Então, esse teatro da histérica não é um fingimento, né? Ele é o teatro da outra cena inconsciente. E então chamar alguém de histérico não é xingamento, muito pelo contrário. O sujeito histérico é o sujeito do desejo, né? O sujeito histérico é o sujeito que move, né, o discurso, tanto que assim ele é elevado à dignidade de um discurso para o Lacan, que é o discurso do fazer desejar, né? Então a histeria é fundamental para mover o mundo, né? O que é que seria do mundo se não fosse
a histeria, se não fosse o teatro da histeria, se não fosse a mobilização do desejo, inclusive do desejo do amo, né, que ela provoca, né, é o discurso do questionamento, é o discurso né, da não aceitação, né, é o discurso da revolta, se vocês quiserem, ainda que a gente saiba que muitas vezes esse discurso promove o retorno do próprio discurso do amo, que volta, né, talvez às vezes, né, a história nos mostra com mais força ainda, né. Bem, mas isso para dizer, né, que nesse processo, né, de formalização que o Lacan opera, né, desvinculando então assim a questão da posição sexual da questão da anatomia, né, vai permitir então que o Lacan formalize a histeria, que historicamente está ligada no próprio termo histeria, a útero, naquela visão que eu tinha falado antes, da mulher como homem inacabado, grega, né? Porque é um termo que vem da Grécia Antiga, a histeria, né? E que tinha a ver com essa ideia justamente de alguma coisa que tivesse acontecendo errado no útero, né? Porque a mulher, para a Grécia Antiga, tem um trabalho muito interessante de uma helenista, ali ligada ao grupo do Pierre Vernant, que é um dos maiores helenistas, né, contemporâneos lá da França, que é a Nicole Leroux. Ela escreveu um livro muito bonito chamado Maneiras Trágicas de Matar uma Mulher. Ela vai mostrando como nas tragédias gregas as mulheres sempre morrem de uma forma muito diferente dos heróis homens, né? E ela vai apontando o que isso indica da visão grega da mulher, né? Vocês lembram que o Platão falava, né, que a mulher dava carne, né? A mulher, o útero formava a carne do ser humano, mas quem dava alma era o sêmen, né? Então a mulher era uma espécie de depósito de matéria, era o barro, né? E enquanto o homem inacabado que era, né, ela fornecia a matéria, né? E o homem é que dava através do sêmen a alma, o espírito, a inteligência, o logos, né, a capacidade de pensar. Então vejam que ato subversivo do Lacan é esse, né, de separar a histeria do útero, né? Lembrando aí da Simone de Beauvoir, desse destino inexorável de quem tem útero, né? Como uma espécie de reação a esse destino inexorável, né? Alguma coisa que estaria, vamos dizer assim, funcionando mal nesse corpo que deveria ser destinado apenas à procriação, né? E então quando Lacan faz isso, ele não apenas eleva a histeria, né, à dignidade de um discurso, e o discurso nada mais nada menos do que do fazer desejar, quanto ele diz que a questão da mulher propriamente dita não tem nada a ver com isso. Então vejam que interessante, quer dizer, a histérica, na medida em que ela está ali no discurso do fazer desejar, ela está a seu modo sendo mulher ou sendo homem, porque sendo um discurso, qualquer corpo pode encarnar esse discurso, independente da anatomia, mas está às voltas com esse campo do fazer desejar e, portanto, com o campo ali da tal da troca fálica, né? Então, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem, que passa num doce balanço a caminho do mar, fazendo todos os homens, provocando o desejo dos homens por ela, né? Dos homens ou das mulheres ou de quem quer que seja, da galera, né? Então, esse fazer desejar da histérica tá ali, né? No jogo fálico, né? A bola que está em campo ali é a bola do desejo, um desejo, outro desejado, isso pode dar um troca-troca, uma hora um está aqui, outro está ali, mas nós estamos ali no campo, vamos dizer assim, da troca fálica, né? E aí entra todo o imaginário, qual que é mais bonita, qual que é mais magra, qual que é mais rico, qual que tem mais isso, qual que tem mais aquilo, né? Todo o imaginário, né, que passa a ser capitalizado, inclusive, né, por uma sociedade que passa a valorizar, né, algumas insígnias, digamos assim, né, e que passam a ter cotação ali no mercado do desejo, né, e que a gente vê muito bem na clínica como esse jogo é jogado, né, pelos neuróticos.
e os problemas que acontecem, as rivalidades, etc, etc. Bem, o Lacan vai dizer, olha, o gozo feminino, aquilo que tem a ver propriamente com o ser da mulher, não tem a ver com isso, né? Ele até vai falar assim, às vezes a histérica banca o homem, né? Porque ela assume uma roupagem, um semblante fálico, né? Então a mulher não apenas não se equipara à histérica, não se reduz à histérica, assim como não se reduz à mãe, não apenas não se reduz, como ela está num outro lugar, né? Num lugar que de alguma maneira está fora dessa, né? Desse jogo de máscaras, desse semblante, desse baile de máscaras, né? Que é o laço social. O laço social é um baile de máscaras. A gente entra no laço social com semblantes. Não tem como a gente estar no discurso sem um semblante. Então você pode fazer a bela recatada e do lar, né? Ou você pode fazer a super empresária, ou você pode fazer a militante radical, ou você pode fazer a mãe de família, ou você pode fazer... Tudo isso é semblante, né? Não tem como você estar fora do semblante. Para você estar no laço social, você está revestido de algum semblante, né? Bem, isso me permite, então, entrar no terceiro e último ponto, né? Espero que dê tempo aqui, que é essa desvinculação, né? Que o Lacan vai propor, mais no final do seu ensino, então, entre amor e gozo, que é uma coisa que também sempre teve muito atrelada lá no Freud. Vocês lembram que eu falei aqui que no texto de 1914, que é a Introdução ao Narcisismo, o Freud dizia que o homem ama e a mulher quer ser amada, né? Então, a mulher, ela na verdade, ela é um tipo de sujeito narcísico, né? Que precisa ser amada, né? Aí a gente vê a questão do lugar do amor, né? Para a mulher, ou para quem se inscreve no lado mulher, se a gente já sendo lacaniana, né? Lacaniana radical, que sou, então, para esses seres falantes que se inscrevem do lado mulher, seja lá de que anatomia for, né? Qualquer corpo pode se inscrever do lado mulher. Então vejam, né? O lugar do amor, né? Desde Freud, para esses seres falantes que se inscrevem nesse lado, é extremamente significativo, mas a gente precisa tomar cuidado para tentar entender por que o amor é tão significativo para quem se inscreve desse lado, né? E quais são os problemas clínicos que se colocam para que quem se inscreve desse lado dê tanta importância para ser amado. Não se trata de algo assim simplesmente para ser constatado, dizer, então tá bom, a mulher precisa ser mais amada do que o homem, ponto. Como se fosse algo assim dado, né? É da natureza do feminino, ou pelo fato dela não ter pênis, então ela se sente em falta, então ela precisa de amor, né? Para suprir essa falta, vamos dizer assim, né? Que às vezes a gente vê que né, o Freud às vezes esbarra um pouco nisso, né? Em alguns textos. Então vejam, né, o que a partir, como eu tinha dito lá do início, né, dessa tomada de posição do Lacan de pensar a inscrição do ser falante a partir desses três registros, que é o imaginário, o simbólico e o real, isso vai permitir para o Lacan repensar essa problemática do amor de uma maneira muito mais sofisticada, né? Porque o que acontece é que se há alguns corpos, né, que resistem a ser de todo colonizados pela lógica fálica, pela norma fálica, né? Então há uma colonização fálica que tem a ver com essa coisa do entrar no jogo do semblante, no jogo da cotação, né? No jogo da diferença, no jogo do equivalente geral, que é o parâmetro que permite que a gente possa então estabelecer trocas sociais, né? Mas há corpos que resistem a serem de todo colonizados por essa norma, né? Que também pode vir a se tornar uma lógica de poder, uma lógica de disputa, uma lógica de guerra,
né? Lógico, assim, deixando claro que a lógica fálica não é em si mesma uma lógica de poder de guerra, né? Necessariamente, porque no fundo ela é uma norma que permite também o desejo, porque a norma fálica é a norma da falta, né? Falo em psicanálise significa falta, falo é aquilo que pode vir a faltar. É a lógica da castração, isso é muito importante que a gente lembre. Né? Então, dizer que nós entramos na lógica do falo e na lógica do desejo é dizer que nós somos todos seres faltantes. O lado todo fálico é todo o quê? É todo faltante, é todo castrado. Somos sujeitos castrados, isso que é o lado todo, é todo mundo castrado. É muito importante a gente lembrar disso. Para a psicanálise, o todo é castrado. Né? Mas a gente sabe que existe a impostura perversa da norma fálica que faz dessa falta uma insígnia de poder, positiva essa falta, transformando o falo num signo de poder, e daí isso se deriva para toda a lógica do poder, né, da destruição e etc. Eu não vou entrar nisso hoje. Bom, mas voltando, tem corpos que resistem a se colonizar de todo por essa norma. Né? E esses corpos que resistem a se colonizar de todo por essa norma, né, por essa lógica, significa que eles são não todos colonizados, eles são não todos nesse discurso, eles são não todos dentro desse campo onde essa bola tá sendo jogada, eles são não todos dentro desse baile, eles participam não de todo desse baile de máscaras. Tem um aspecto, tem dimensões, tem experiências, né, corporais que ficam de fora disso. Mas dizer que fica de fora disso, dizer que fica de fora do semblante, dizer que fica de fora da norma fálica, né, e da lógica fálica, significa dizer que fica de fora da linguagem. Né? E se fica fora do discurso e fora da linguagem, é algo que tem a ver com o real. E se tem a ver com o real, é algo extremamente desconcertante, é algo extremamente angustiante, é algo extremamente disruptivo, porque é algo que você não tem palavras para nomear. É uma experiência, né? Então, há corpos que têm experiências que são de fora, né, dessa possibilidade de simbolização, né? Então, você ter uma experiência que você não tem como falar dela, né? Que é isso que a gente chama de real em psicanálise, é algo muito difícil de ser sustentado na sociedade, muito difícil de ser sustentado principalmente num laço social que tem muito pouca tolerância para essas experiências, né? Para essas experiências que ficam ali próximas do real, né? Então vocês vejam que muitas vezes essa espécie de apelo ao amor, que é mais comum nas mulheres, ela entra como uma espécie de suplência, ela entra como uma espécie de pedido desesperado para que algo do outro dê consistência a isso. Dê consistência a essa experiência que muitas vezes pode ser uma experiência próxima da loucura, que muitas vezes pode ser uma experiência de devastação. Né? Muitas vezes... Então, eu acho que o Lacan avança em relação ao Freud nesse ponto, inclusive, né? E isso é muito clínico, dizendo, né, que muitas vezes o que a mulher precisa não é sequer do amor propriamente dito, mas é da palavra de amor, né? Voltamos ao Almodóvar, né? Fale com ela. Quer dizer, o lugar da palavra de amor para a mulher é muito importante. A gente vê, inclusive, no cotidiano da clínica, quantas vezes isso traz problemas, né? Ele me ama, ele diz que me ama, mas ele não fala, ele não declara, né? A carta de amor, a declaração de amor, a letra de amor, a palavra de amor para a mulher é muito importante. Isso não é firula histérica, né? Isso muitas vezes vem como uma tentativa de dar uma consistência para essa experiência inefável, ingovernável, para isso que não tem governo nem nunca terá, né? Como diz ali o Chico
no poema A Flor da Pele, né? Então, esse lado é muito interessante porque aí a gente vê a questão do como Lacan interpreta essa história do amor aí no Freud. Só que o Lacan vai além, né? Ele vai além porque ele vai dizer assim, veja, o gozo do outro, o gozo feminino, ele não é signo de amor, né? Quer dizer, aí o Lacan vai operar uma espécie de separação entre amor e gozo, que é uma das principais, vamos dizer assim, pontos, né, de avanço do feminismo da tal da segunda onda, do movimento de libertação das mulheres, de libertação dos corpos, do direito ao gozo, de que a mulher pode gozar, né, de que a mulher não suporta o coito como se fosse um destino inexorável para ser a tal da fábrica de produtora de operários, né, para ser uma reprodutora, né, que ela tem um corpo gozante, né, que ela tem uma satisfação própria, né, que ela até pode entrar no jogo da satisfação e do gozo fálico, né, que ela pode contabilizar orgasmos, né? Que ela pode aprender a gozar, que ela pode descobrir onde é o ponto G, que ela pode, né, descobrir a sexologia, né, que se desenvolveu ali no final dos anos 60, inventou um monte de regrinhas e de manuais e de especialistas ajudando as mulheres, né, a conhecer o próprio corpo, a se masturbar, a encontrar brinquedinhos e posições e não sei mais o que. Toda essa experiência, né, que tem a ver com busca de prazer, vamos colocar assim, né, para diferenciar gozo de prazer, né, de prazer no sexo, né, e que era alguma coisa que a antiguidade conhecia, né, por incrível que pareça, paradoxalmente, né, mas que depois a família burguesa recalcou, negou, né, mulher não tinha prazer sexual, né, não gostava de sexo, suportava o sexo para poder procriar, né? Inclusive o próprio tabu do sexo entre mulheres, né? Também o fato de que as mulheres podem se dar prazer mutuamente sem precisar necessariamente do corpo de um homem, o que não significa que pode incluir o falo nessa brincadeira, né? Seja um falo artificial, né? Todo falo é artificial, né? Nenhum falo é o pênis, mesmo se o pênis, né, que é um órgão peniano do corpo de um homem, no sentido do macho da espécie, se prestar a se fazer de falo na hora de uma transa, né, ele está se prestando a se fazer de semblante de falo, né? O falo mesmo numa relação sexual, ele nunca é do corpo, ele nunca é de um homem ou do outro homem ou da mulher, ele é um brinquedo no meio no meio da transa, né? Isso fica muito claro, né? Na clínica, vamos dizer assim, né? Das fantasias sexuais, né? Que o falo seja ele um pedaço de pênis que ficou ereto ali, né? Organicamente falando, ou um brinquedinho qualquer dessas lojas que agora tem, né, de sex shop, de não sei o quê, ou os brinquedinhos que as pessoas usavam antes do capitalismo produzir esses brinquedos que a gente compra hoje na loja, né, qualquer artefato que se usava antigamente, legumes, ou sei lá o que, ou seja, da fantasia, né, de qualquer um ou uma, né, dos atores que estão ali na cena, o falo é sempre um brinquedo, né? Ele nunca é o órgão propriamente dito, né? E isso é muito interessante, assim, para a gente pensar também, né? Mas, assim, voltando, né? O curioso é que essa foi uma reivindicação importante, né? Do movimento de libertação das mulheres, né? De quando as questões da sexualidade entraram como uma reivindicação e uma pauta dos movimentos feministas, né? O direito de ter prazer, vamos dizer assim. Mas vejam que não se reduz a isso, né? O que nós, como psicanalistas, sabemos
a partir do testemunho do que nós escutamos no divã, e veja, isso eu acho que é muito importante a gente também dizer muito claramente aqui, né? Psicanalista não prescreve modo de gozo, né, gente? Psicanalista não diz como que o analisante tem que gozar, se goza assim, se goza assado. O que a gente sabe do gozo, e que Lacan formalizou, né, e ajuda muito a gente a operar na clínica por conta disso, é o que a gente recolhe dos testemunhos da clínica, né? Então, essa experiência, né, de um gozo para além do falo, né, que não tem nada a ver ali com essa brincadeirinha do quem está se fazendo de desejado, de desejante, de quem está se fazendo de objeto, de quem está precisando ver ali, né, o falo, né, como testemunha ali do tesão do outro e aí se excitar com isso, ou o outro que prefere ver um como um objeto de desejo para se excitar. E a gente sabe que tem mesmo essa diferença, embora isso também possa alternar ali, uma hora está num lugar, outra hora está no outro, né? Mas é curioso como tem alguma coisa de uma outra satisfação, né? Que está além disso, né? Existe uma experiência de um gozo no corpo, como Lacan vai formalizar, e essa experiência do gozo no corpo não tem absolutamente nada a ver com o amor, né? E, aliás, não tem nada a ver também com o fazer gozar o outro ou a outra, né? Que é uma coisa que pode ser extremamente prazeroso na parceria sexual, alguém querer fazer o outro gozar, ou, né? A fantasia do fazer gozar, né? E tampouco tem a ver com necessariamente o falo anatômico ou não do /a parceiro /parceira, né? É uma outra experiência que pode acontecer e que acontece com alguns corpos e que tem uma outra dimensão, né? E isso não tem nada a ver com amor, né? Isso não tem nada a ver com amor. Então, esse é o terceiro ponto que eu acho que é fundamental, que tem a ver justamente com essa proposta do Lacan da sexuação, né? Que são fórmulas extremamente complexas, que subvertem a lógica clássica e que eu infelizmente não tenho tempo de fazer a demonstração aqui, mas que eu remeto vocês ao meu livro Feminilidade, Experiência Psicanalítica, porque ele tem um anexo de lógica tipo beabá que vocês podem consultar para tentar ler com rigor as fórmulas da sexuação, para, por favor, não saírem por aí dizendo que as fórmulas da sexuação são binárias, que as fórmulas da sexuação não são binárias absolutamente, não são dois lados, não é uma duplinha, né? Alguém poderia dizer, mas por que chama de lado mulher o outro lado, né? Isso não dá consistência? Vejam, isso é um outro assunto que daria uma live só para isso, que eu prometo fazer também. Mas eu acho, e eu vou concluir com esse ponto, que é um ato extremamente feminista do Lacan chamar esse lado, que é o lado não todo fálico, que é o lado que não se deixa colonizar de todo pela lógica fálica, que é o lado que tem esse parentesco com o real, que é o lado do múltiplo, que é o lado que qualquer corpo pode se inscrever, que é o lado que, de alguma maneira, resiste, não é, a essa troca, né, vamos dizer assim, capitalizável, né, do lado fálico, né, chamar isso de mulher. Nesse momento histórico eu considero isso fundamental, né, porque eu acho que nós não estamos ainda num momento histórico de abrir mão do significante mulher, né? Eu concordo que nós tenhamos a utopia de podermos viver numa sociedade em que nós não precisemos falar de raça, ou melhor, de pessoas racializadas, em que nós não precisemos falar de gênero, ou melhor, de pessoas generalizadas, e que, mais ainda, eu ainda sou mais ousada na minha utopia, que nós não precisamos falar de classe social, né? Essa é a minha utopia. Mas nesse momento histórico, né, qualquer discurso universalizante do tipo não é que pessoas negras importam, pessoas importam,
Ou por que tem o Dia Internacional da Mulher se somos todos seres humanos, né? E coisas do gênero, eu acho que são discursos aliados aos discursos de dominação, né? Porque enquanto houver pessoas racializadas, nós vamos sim precisar falar de raça, porque o discurso racista cria raça. Enquanto existir binarismo, e enquanto, graças ao binarismo e graças ao machismo e à misoginia, as mulheres continuarem sendo assassinadas, caladas, reduzidas, impedidas, mutiladas, simplesmente pelo fato de gozarem de outro modo, nós precisamos continuar falando mulher. O dia que nós superarmos essas relações de poder, o dia que nós mudarmos o discurso, o dia que nós conseguirmos estabelecer uma sociedade onde não haja a dominação do amo, seja o antigo ou o moderno, eu vou aceitar abrir mão do significante mulher. O Lacan é extremamente claro, é extremamente rigoroso na formalização da lógica da não toda. E ele é extremamente explícito em dizer que qualquer corpo, qualquer um ou qualquer uma, pode se inscrever do lado não todo. E que isso não tem a ver com gênero, muito menos com anatomia. Não é? Mas chamar o lado não toda de mulher, eu acho belíssimo. E eu acho um ato extremamente feminista, talvez o ato mais feminista do Lacan. É por isso que as travestis fazem questão de quererem ser chamadas pelo pronome ela. É por isso que as travestis são ela. É por isso que as transexuais são ela. É por isso que as bichas gostam de serem chamadas de elas. Né? Porque, como diz a Clarice Lispector, nossa ucraniana preferida de estimação, na Paixão segundo GH, tudo aquilo que é esmagado pela cintura é mulher. Né? Então, nós que somos esmagadas, né? No sentido simbólico, evidentemente, né? Nós que somos oprimidas, nós que somos mutiladas, nós que somos caladas, nós que somos assassinadas, nós que temos nosso corpo reduzido a um útero quando temos útero, né? Ou o nosso corpo, aquelas que não têm útero, ou aqueles que nasceram eles e viraram ela, né? Seja porque mudaram o corpo, seja porque simplesmente mudaram a posição subjetiva, porque às vezes não precisa mudar o corpo, né? Às vezes não precisa fazer um semblante do que a cultura determina de insígnias femininas. Às vezes basta mudar ou se inscrever numa determinada posição. O efeito feminizante, já dizia o Lacan lá desde os anos 50, é um efeito da letra. É um efeito da letra no corpo, da carta no corpo. Não necessariamente é um efeito de estética, mas pode ser também para quem quiser, né? Então, quem sofre o efeito feminizante no corpo é ela, é mulher. Então, eu defendo com bastante convicção e veemência que nós sigamos chamando o lado não todo fálico das fórmulas de sexuação de lado mulher. E eu sustento com toda a convicção clínica e da minha experiência no divã e da minha experiência de 30 anos, mais de 30 anos como psicanalista atrás do divã, sustento que isso não tem nada de binário. Quem diz isso não leu Lacan. Quem diz isso não entendeu nada do que o Lacan falou. Nada. Porque o Lacan passa a vida tentando transmitir algo extremamente preciso. O um não alcança o dois. Não há dois. Não há par.
Não há dois que formam um, como queriam os gregos, mas tampouco há dois que formem par. Não há dupla. Isso é uma coisa que o imaginário criou. E a anatomia, quem criou foi o discurso da ciência. A anatomia não tem nada a ver com o real do corpo. O real do corpo é outra coisa. O real do corpo é o fato de que nós estamos vivos e gozamos. Cada um a seu modo. Cada uma a seu modo. Uma a uma. Esse é o feminismo lacaniano. Espero que vocês tenham gostado. Eu prometo para vocês que eu vou fazer uma live especial sobre a questão da maternidade, né? Porque eu acho que tá precisando, tá tendo muito mal entendido aí em relação a isso. Prometo para vocês que eu vou fazer uma live sobre as fórmulas da sexuação não são binárias. Não me peçam para dizer quando, porque eu ainda não sei, mas eu prometo. E assim que eu tiver uma data, eu divulgo pelas redes sociais, tá bom? Gente, eu queria dizer para vocês, assim, muito obrigada por estarem aqui comigo hoje, em pleno 8 de março histórico de 2022. Um monte de gente aqui assistindo até essa hora da noite. Eu sei que eu falo demais, eu achei que ia falar 1 hora, acabei já falando mais de 1 hora e meia, né? Daqui a pouco o Instagrams vai me derrubar, mas até agora ele tá sendo bonzinho. Como sempre, essa live vai ficar salva no IGTV ou no meu canal do YouTube, que vocês, de novo, vou fazer uma pequena propaganda aqui, vocês podem visitar. Tem um monte de vídeo falando sobre o feminismo lacaniano, falando sobre o diálogo com os feminismos, falando sobre o direito ao aborto, falando sobre maternidade, falando sobre um monte de coisa que tem a ver com psicanálise, mulher e feminismos, tá bom? Então é isso, fiquem bem, seguimos na luta, hashtag tamo juntas e que a gente consiga grandes conquistas nos próximos anos, porque o futuro é feminista ou não é? É isso, gente. Boa noite. Ah, gente, tem gente falando aí, vamos tomar café e tudo. Vamos tomar café, uai. É só me chamar. Eu sou facinha. Eu adoro prosa, adoro café. Eu tô ficando aqui só pra ver vocês falarem aí. Vocês vão saindo, vão indo embora, eu vou ficando aqui. Depois eu corto lá no YouTube. Que tá legal ver vocês comentando aí. Já que o Instagrams não me derrubou, eu vou ficando aqui. Podem ir saindo, não tem problema de me deixar sozinha, não. Ah, tem gente perguntando do livro, isso eu vou falar. É só entrar no site da editora. A editora chama Larvatus Prodel, que significa uma frase do Descartes, eu caminho mascarado. Olha aí o semblante. Ah! Então, tem o Instagram da Larvatus, tá? Que é @larvatusprodel. Deixa eu ver se eu escrevo aqui, se o Instagrams não me derruba. Peraí. Larvatus. Aqui, ó, já achei. Pronto. Vocês podem ir lá no Instagram, lá vocês conseguem encontrar o link ali, ou o WhatsApp também. Vocês podem comprar por WhatsApp, ou vocês podem comprar pelo site, tá? Da editora. E aí vocês recebem em casa bonitinho pelo correio. Aliás, tá em promoção, viu, gente? Tá com 30% de desconto. E depois, quem quiser autógrafo, agora eu tô voltando lá no fórum, né? A gente tá voltando presencial. Então, agora dia 14 eu começo meu seminário. Esse ano eu vou tá híbrido, né? Porque eu vou estar ali, vou estar aqui no Insta, vou estar no Zoom e vou estar lá no Fórum do Campo Lacaniano, lá na Avenida Brasil. Então, quem quiser também dar uma chegadinha lá para tomar um café,
que disseram que queriam tomar um café, a gente tô lá, eu assino, tá bom? Então é isso, gente, acho que é isso, boa noite, eu vou sair aqui, tá bom? Tchau, tchau.